Waycast, podcast New Way. Sejam muito bem-vindos ao New Waycast, o nosso encontro de todo sábado às 18 horas pela Atitude TV. Eu sou a Érica Andrade. Eu sou Douglas Andrade e você também estará conectado conosco na TV da Família. Fala aí, Érica. A Bem Mais TV. A Bem Mais TV vai trazer conexão para você, para sua casa e toda a região, trazendo conteúdos de qualidade. Agora, se você quer estar conectado com o que está acontecendo no mundo e nos relacionamentos, vai lá, @SoNewWay. Esse podcast trata de relacionamento, família, vida com Deus e muito mais. A resenha é boa aqui, não é? Hoje é. Hoje é top, hein? A nossa equipe também é maravilhosa. Meu beijo, pessoal, aqui para toda a equipe que participa com a gente desse podcast. Olha, estão mandando coração para vocês também. Hoje eles foram chicoteados para orar antes de começar. Que isso, cara. gente. Somos todos crentes aqui. Eles gostam também de orar, né? Nossa conversa hoje é sobre casamento. A segunda parte dos votos, que quase a gente não gosta de falar, a gente gosta de falar na saúde, na riqueza, mas hoje a gente vai falar também na doença e na saúde. É porque quando o cara tá fazendo o voto lá, aí fala, na saúde, na saúde, na doença. Sempre a segunda parte ele fala baixinho e o povo não frisa bem, né? Pois é. Então, hoje a gente vai falar também que a segunda parte dos votos chegam no casamento. Se não chegou aí, pode se preparar que vai chegar. E você vai estar muito bem preparado, porque o nosso casal convidado são casados há 23 anos, pais da Clarissa e da Júlia Luísa. Eles são pastores Da Igreja Batista Atitude de Itacuruçá. Novinha. Uma terra abençoada, novinha. Novinha. Gente, é muito passeio de lancha, de barco, entendeu? O povo lá é próspero, glória a Deus. Bênção. Então, ali, começaram esse ano um trabalho lindo e tem feito a diferença. Então, sejam muito bem-vindos, pastor Wagner e Daniele. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar com vocês. Que bom. Vieram de longe, hein? Tá aqui prestigiando a gente ou não? Não, porque né? a gente ainda não está morando em Itacuruçá. Estamos num processo ainda de procurando residência lá, precisamos estar lá. É? Mas estamos ainda fazendo bate e volta. Então tá. Que honra. Obrigada por Obrigado tê-los aqui por conosco. ter aceitado o convite, né? Muito importante, até para quem já é da nossa igreja, saber o que as igrejas filhas estão fazendo, conhecer os pastores, Isso aí. eles saberem também que tem a Bem Mais TV, que é uma TV da igreja, né? Vinculada à Igreja Batista Atitude, apesar de não ser da igreja, né? Diretamente, é uma TV aberta ao público em geral, de educação, mas é um canal que a gente tem para falar o que a gente está fazendo, conectar a gente com o mundo. Verdade. A gente quer conhecer um pouquinho da história de vocês dois. A gente sempre, antes de entrar no assunto... O povo quer saber, E nós né? também. A gente não, o povo quer saber. Mas a gente quer saber um pouco da história. São 23 anos juntos já, né? 23 anos... Eu soube que vocês fazem tudo juntos? É. Que história é essa? E sempre foi assim, in love, tudo junto? Sim. Nós começamos a namorar, né? Quando nós começamos a namorar, o Wagner cantava numa banda. E aí, como eu não canto, né? Ele costuma dizer que eu desafino até nos parabéns para você. Naquela época, eu ficava no reto projetor, então sempre estava fazendo, né? Participando. Sempre na igreja, a gente sempre procurava fazer tudo muito junto, até hoje, né? Ano passado não, em 2023, né, que ele ficou trabalhando para a Associação Billy Graham lá em Curitiba, foi um período, assim, para mim, bem difícil, porque ele ficava, às vezes, 5 dias. Às vezes, as meninas até falavam assim, o que é 5 dias, né? Quem tem marido militar, que às vezes fica verdade. meses, né? Um mês. Mas eu falava, para mim, 5 dias eram muitos dias, porque nós fazíamos tudo juntos. E, na época, nós estávamos liderando o Ministério de Família da Zona Sul, né? E eu tinha que fazer o sextou sozinho, que é o sextou para casais, que nós tínhamos lá. Legal. Então, eu estava fazendo algumas coisas, né, amor? Sem ele estar junto comigo. Então, todo mundo sextou, mas tu não sextarás. É por aí, era por aí. Exatamente E quando você isso. estava, era sozinha. E me diz aí, nesse momento, assim, tanto de in love, de conexão, já vi que vocês têm uma conexão e uma identidade como casal, não é?
Mas também tem momentos desafiadores, ou não? Pra galera não achar que a gente é só casamento dorama. Não, o casamento é sempre um desafio. Pastor. Eu costumo dizer para os casados o seguinte, principalmente no curso de Casados para Sempre, eu falo que o casamento é o nosso principal local de adoração. Que todos os desafios do cristão estão dentro do casamento. Ali a gente aprende a perdoar, aprende a dar outra face. Ali a gente aprende a botar o outro no nosso lugar o tempo todo, senão não rola. Então, assim, e são estruturas da adoração isso, de você abrir mão de quem você é por algo maior. E casamento é isso. Não é fácil. Ih, me adora, amor. Eu adoro. Eu adoro. Principalmente luz acesa, glória a Deus. Vou ouvir isso, pastor. Nunca tinha ouvido essa frase, como casamento como adoração. Bem reflexivo. Isso aí. É porque traz um novo olhar, né? Porque quando as pessoas falam de adoração, acho que é só levantar a mão. É porque é estilo de vida, né? Adoração, Isso né? aí. A gente não vai à igreja para adorar. A gente vai à igreja porque a gente é adorador. E se a gente não tiver isso definido, a gente acha que são encontros marcados. E não são encontros marcados. Adoração não é encontro marcado. Quando a gente passa pela cruz, pronto, ali começa um processo de adoração na nossa vida até a volta do Senhor. E algo muito interessante no nosso relacionamento, né, no início, a gente costuma muito falar isso para as meninas que estão solteiras, para os rapazes, né, que quando o Wagner foi pedir minha mão em casamento para os meus pais, ele costuma dizer isso, a minha mãe até acha assim, nossa, mas como assim pediu sua mão em casamento e ainda não te amava? Porque Deus já tinha falado com ele que eu seria a esposa dele, então ele foi em obediência a Deus, não porque já amava. Porque hoje, então, né, às vezes, precisa ter uma conexão, mas às vezes nem vai conversar, né, nem vai conhecer a pessoa. E nós vimos isso no nosso relacionamento no início, a questão da obediência, né? Obedecer realmente aquilo que Deus tinha para nós. É lógico, só que essa é uma história, nossa história. Porque assim, não adianta eu pegar a história de vocês, que é uma história bonita, e querer achar que eu vou viver o que vocês estão vivendo. Não faz sentido isso. Muito bem colocado. Entendeu? Não faz sentido, porque qual é o problema hoje dessa questão da rede social? A galera olha o Instagram e acha que aquilo ali é o padrão. E fica frustrada aqui que não consegue chegar naquele padrão. Porque na hora que chega no Instagram só aparece o felizes para sempre. É verdade. Só na riqueza, só na saúde. Verdade. Mas os contratempos não aparecem. O contratempo aparece lá no apagar das luzes. Aí aqui é que a gente vê quem é quem, sem as máscaras, sem as maquiagens. E aí é que é o desafio. Porque eu costumo dizer o seguinte, o casamento, ele foi feito para dar certo. Porque é um projeto de Deus. Todos os projetos de Deus foram feitos para dar certo. O pecado entra na história, agora o casamento ele tem tudo para dar errado. Mas como ele foi feito para dar certo, agora tem tudo para dar errado. Por causa do pecado. E aí o pecado ele desconfigura aquilo que Deus fez lá na origem. Então, se hoje o casamento, por conta do nosso pecado, ele tem tudo para dar errado, a gente precisa do milagre para ele acontecer. E é por isso que nós temos que chamar Jesus para dentro do nosso casamento, fazer igual nas bodas de Caná. Se Jesus não estivesse lá, ia ser uma vergonha para aquela família, ia dar até processo. Porque no meio da festa acabou a bebida, acabou a alegria. Então, naquele contexto, rolava até processo, né, para quem estava na festa, se preparou para aquele momento e, de repente, a festa fosse interrompida. Cabia um processo. Então, ou seja, Jesus foi lá e restaurou a vergonha da família. A família, então, pôde comemorar o casamento no padrão que tinha sido estabelecido. Então, assim, nós precisamos dele para o casamento dar certo. Senão, não vai dar certo. É muito difícil. Quando se fala em adoração, a gente fala assim, é ser leal e é ser fiel, sabendo que você vai sempre entregar algo melhor a Deus. Então, por que não entregar o seu casamento melhor para Deus? Né? Porque eu acredito como um projeto, até o projeto de salvação, que vem através da família, né, multiplicando, e se a gente coloca Deus no centro disso, outras vidas são abençoadas, outras pessoas são, então a adoração começa em casa, começa no casamento. Pastor, quando você casou, né, com a Dani, você já sabia, você já era pastor, como é que foi esse processo? Ser líder de família já é um grande desafio, um desafio bom, né? A gente ama ser líder de família,
mas requer um esforço, requer uma dedicação, uma renúncia. Né? A gente fala que o principal e primeiro ministério é a família. Sim. Não é? E nós estamos ali como modelo. A galera acha que a gente não erra, que a gente não discute, né? Como você bem trouxe. Eu falo que vida de rede social é vida editada. A gente bota o melhor corte, o melhor momento e a gente posta. Mas é dentro de casa que realmente as máscaras caem, né? Como é que foi conciliar isso? Você já sabia que ia ser pastor? A Dani já estava de acordo? Hoje, pastoreando com ele há tanto tempo? Não, Não. Quando nós começamos a namorar, né, a noivar, ainda não era, né? Nós éramos de uma igreja batista tradicional, né? E aí Wagner foi para o Seminário Batista do Sul. Quando ele sentiu esse desejo, claro que nós oramos juntos, combinamos juntos. Já estavam casados? Isso, já Sim, quando eu fui casados. pro seminário, nós já estávamos casados. A gente casou em 2002, Aham. fui para o seminário em 2005. E aí, um belo dia ele falou assim, Dani, você é pastor? Não, na verdade. Porque, na verdade, era mais uma busca por conhecimento. Ah, Porque eu fazia parte de uma banda, eu liderava jovem na igreja, já tinha uma de EBD. vida, professor de EBD. Então havia uma necessidade de saber o que estava falando, porque a palavra de Deus é coisa muito séria. Mas eu acho que no fundo, era o Espírito Santo está me levando para um caminho que eu nem imaginava que um dia eu estaria. Porque se eu acho que se chegasse alguém e falasse, você vai ser pastor, eu falasse, eu? Eu não. Qualquer outro, eu não. Mas aí Deus foi fazendo de um jeito que quando eu vi, pronto, chegou. Por isso que é muito importante essa questão do casal orar juntos, né, de conversarem, de ser obediente ao Senhor, porque durante o seminário nós passamos por uma situação financeira bem complicada. O Wagner ficou desempregado e na época a Júlia, que hoje está com 19 anos, era uma bebezinha, tinha meses. E a gente ficou assim, e agora? Como é que vai ser? Sai do seminário, porque só apareceu um emprego para ele sair do seminário. E aí a minha família não entendia, né, porque não são evangélicos, não entendia porque a gente recusava. Eu digo a gente porque era um emprego para ele, mas eu banquei isso com ele e falei, não vai sair do seminário, vamos, Deus vai prover. E realmente proveu, né, amor? Se a gente ficasse aqui contando os milagres, já ia Milagre ser a gente tem para muitos. contar. Então, provisão de assim, Deus. é muito importante o casal estar em conexão, né? Aquilo que você falou. Nós também falamos isso na igreja, quando as pessoas falam que vê referência. Quando a gente ia dar aula de casados, a gente fala, amor, minha vontade era de matar o Wagner, porque ele fez isso. Eles entender que é normal, né? A gente costuma dizer assim, que divórcio não. Mas um homicídio, Sim. às vezes a gente pensa, às vezes pesquisa no Google, né? Como esconder um corpo, alguma coisa assim do tipo. Então, é muito importante essa conexão, né, em Deus, porque, assim, eu poderia não concordar e falar assim, não, a gente está com um bebê, minha família, meus Ainda- pais ficaram falando. pois é, ela poderia discordar, mas também já estava casada. E ele, como líder, e como homem, se ele batesse na mesa e dissesse, eu vou... Mas até isso, sabe, Érica, assim, é uma coisa do... Porque quando a gente fala da questão até da adoração no casamento, a gente às vezes tem uma leitura errada do papel do homem na relação. E não é bater na mesa. Muito bom, pastor. Explica aí o que Não que é bater ser na homem. mesa. Porque, assim, o ser homem é, de vez em quando, também saber recuar e ouvir a voz da mulher, entender o que ela está sentindo. Porque, assim, quando a gente fala de um tempo de escassez, sendo a mulher que está dentro de casa, é a mulher que abre o armário todo dia. É ela que abre a geladeira. Eu vou chegar à noite, com tudo, vai ter um arrozinho lá, vai ter um miojo. Mas para ela que está em casa com a criança amamentando, toda hora vai na geladeira e não vê, é outra pegada. E a gente passou por isso. Só que quando eu cheguei, a gente sentou e falou, a situação é essa, está aparecendo trabalho, só que o ministério a gente vai ter que engavetar, entregar a liderança de jovem na igreja, porque trabalhava final de semana e à noite era área de gastronomia. O seminário eu vou ter que abrir mão e dificilmente, é uma estatística, tá? Quem abandona o seminário não volta, dificilmente retorna. E eu não queria, que eu estava no fogo mesmo querendo fazer. E ela entendeu, nessa parceria, não, vamos passar junto pela prova. Lógico, sabendo que Deus estava no processo. E o nosso casamento foi um milagre o tempo todo. Milagre o tempo todo, são 23 anos de milagres no nosso casamento. Amém. Quando a gente fala, pastor, bater a mesa, é porque a gente também convive, que assim, o homem, ele toma a decisão porque ele tem a visão, Sim. entendeu? Ah, deu errado. Por quê? Ou porque ele não consultou a mulher,
ou porque a visão era dele, não era de Deus. Então, quando a gente fala assim, não, bateu e vamos fazer, normalmente a mulher sabe, ela fala, tá bom, eu vou te apoiar, Foi o que mas ela a decisão fez, é né? sua. Aí não, aí vocês já fizeram em comum acordo. Isso é um ministério de uma só carne. Então, o senhor não tomou uma decisão sozinho. Não, eu vou continuar. Não, foi pensado. Na arte da guerra, já que o senhor falou de Sabia conflito, que ele ia trazer a arte na da arte da guerra, o comandante ele tem que saber a hora de recuar, porque você não vence uma guerra vencendo todas as batalhas. Tem batalha que você tem que perder. Até mesmo para elevar a moral do seu inimigo, e às vezes ele cometeu a falha de querer avançar onde ele não pode. Então é muito bom quando você ouve os conselheiros. No caso, Deus colocou a mulher, quando fala de estar debaixo da mesma missão, assim, é sua conselheira. Então ouça, porque você tem a visão, mas o conselho vem dali, porque é outro tipo de visão, é uma visão macro, né? Eles até iam zoar o Juninho, que ia botar uma visão macro para ver a cadeirinha dele que estava aqui. Tadinho. Mas, quer dizer, a câmera é uma visão para ter uma visão macro, então o homem, ele não tem essa visão macro. Ele tem a visão de foco. Eu vou chegar lá naquele alvo, eu vou conquistar aquela terra. Mas a visão macro vai estar com a mulher. Os sentidos, as percepções, o homem não tem isso. Então é muito bom quando homem e mulher se unem, se conectam, né, para cumprir o propósito de Deus, porque é imagem e semelhança e imagem e semelhança. Então tem duas partes divinas aí que precisam se conectar para gerar algo maior para a gente aqui. Muito obrigado. Então, vocês viveram não só a segunda parte dos votos na doença, mas também teve ali na pobreza. Sim. Tem a riqueza, mas tem a pobreza. Vamos falar, é pobreza, gente. Tem horas Gente, começaram na riqueza. Aí veio a parte da escassez. Isso né? aí. E se mantiveram juntos. Como é que foi isso, enfrentar esse desafio? Assim, o mais recente, a gente pode dizer assim, porque esse que a Daniele compartilhou agora foi há 19 anos atrás. Só que em 2023 eu estava em Curitiba trabalhando com a Associação Billy Graham. O evento ia acontecer em setembro, com o fechamento da grande concentração. Dia 31 de agosto, saiu o diagnóstico dela de câncer. Chegou a enfermidade. E junto da enfermidade, veio um desejo no meu coração. Senhor, eu quero cuidar da minha esposa. Eu quero ser o cara que vai estar com ela nas furadas de agulha, na quimioterapia. Eu quero cortar o cabelo dela, não abro mão disso. Aí Deus me deu essa oportunidade. Para isso, fiquei sem trabalhar o ano de 2024 todinho. 2024 sem trabalhar. Não, porque era contrato. O contrato terminou, mas a gente tinha outras possibilidades, até de procurar outra coisa e tal. Só que eu não fui procurar, porque eu falei, Senhor, vou deixar com o Senhor sustentar que eu quero cuidar da minha esposa. E ficamos. E Deus ele foi tão fiel nisso que teve um momento que bateu o desespero, porque você está dentro de casa, homem dentro de casa, e a mulher com o emocional todo comprometido, ela acorda feliz, meio-dia está triste, de noite quer namorar e meia-noite quer te matar. Essa é a vida real, gente, casamento. Então, assim, porque a medicação fazia isso. Então, tem um momento que eu falo assim, cara, eu não vou aguentar, eu tenho que trabalhar. Não, e assim, amor, deixa eu só te interromper rapidinho, né? Como que foi todo o processo do início, né? O nosso diagnóstico, como tudo aconteceu, né? Eu, em junho, comecei a fazer os exames, né? Para ver, porque o meu caroço era um caroço muito visível aos olhos, não precisava nem de toque, né? Vi. E aí o Wagner já estava lá em Curitiba. E aí Deus é tão maravilhoso, assim, eu costumo dizer que Deus nos mima, né? Nós somos filhas mimadas, né, do Senhor. E aí ele me enviou para Curitiba. E a secretária do pastor, na época, do pastor Cris, conta que Deus falou assim para ela, compra a passagem da Dani. Ela ficava assim, mas eu estou comprando as passagens dos pastores, a Dani não é funcionária da associação. E aí Deus, né, insistindo, e Deus me enviou para Curitiba. E ali eu já sabia que meu diagnóstico ia dar maligno, mesmo sem a resposta do exame. Tanto que eu falei assim para o Wagner, lá em Curitiba, né? Deus está nos dando uma lua de mel, que foram 3 dias de lua de mel mesmo, para os dias que virão. Né? Porque Lindo, tanto que... E eu sem entender, ela falou isso, eu falei, dias que virão, né? E aí, um dia, a gente lá na Zona Sul, né? Nós estávamos na igreja Zona Sul, aí eu comentei, gente, isso é o resultado da minha biópsia, mas eu nunca gostei de pegar exame, ficar lendo. Aí uma irmã falou assim, manda para o meu esposo, o esposo dela é um cirurgião plástico, mandei para ele. No outro dia, eu acordei no dia 31 de agosto de manhã, e ele falou assim, com a mensagem dele, posso te ligar?
Aí, se posso te ligar, né? A gente recebe ali a confirmação, porque se não tivesse dado nada, ele já falava, não deu nada não, glória a Deus, enfim. E aí eu fui para a janela do meu quarto, liguei para ele. Ele é um médico peruano, ele fala um pouco enrolado, e ele tentando me enrolar. Falei, doutor, pode falar, doutor. Deu maligno, não foi? Aí ele, foi. Aí, nisso que eu falei, deu maligno, o Wagner abriu o olho, ele estava na cama. Abriu o olho, acordou assim, né? Na hora, assim. E aí ele fala que você pensou o quê, irmão? Eu falei assim, ô Jesus, não posso ficar viúvo agora, não. Não estou preparado para ficar viúvo, não. Pô, a gente tem muita coisa para fazer ainda. E aí eu falei assim para ele, amor, não vamos pensar nisso agora, vamos namorar. E aí nós fomos na... Que isso, Não, a mulher sabe dificuldar. Né? Que isso, gente. Quanta sabedoria. Na hora... Racionalidade de vamos viver o momento. Na hora da prova, ergueu o altar e foi sacrificar o Senhor. Eita, aleluia. Pega a visão aí. Pega a visão aí, gente. Vai passando. Aquela sua musiquinha da prova? Vou passando pela Ah, tá. Exatamente. Desse jeito. Então, Gente, realmente, Dani. assim, aí a gente foi Tinha namorar. muita certeza que você estava fazendo. Sim, e aí depois, né, a gente ali deitado, né, depois que a gente namorou, a gente foi conversar e começamos a conversar. E aí, será que eu estou preparada? Porque até eu não sabia se ia ser total, se iam tirar minha mama toda, né, como é que seria. Aí a gente ficou, né, até brincando, meio que conversando, como que seria, porque eu entendo que era um momento muito sério, né, muito grave, mas, ao mesmo tempo, a gente procurou trazer leveza, né? Trazer leveza e fé, né? Claro, o principal no Senhor. Porque senão não... Ele descansar, né? Que a gente foi descansar mesmo. Senão não tem coerência no que a gente prega e acredita. Porque, assim, eu creio no milagre. A gente, quando está na igreja, está num momento como esse aqui, a gente faz isso acreditando que Deus está presente. E não tem como Deus estar presente e as circunstâncias nos trazerem um sentimento maior do que o sentimento de louvor ao Senhor pelas circunstâncias. Não faz sentido, sabe? É fazer igual o Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, esse momento, a coisa começou a fazer um sentido para a gente, assim, Deus ele cuidou até antes, mandou ela numa situação inesperada para Curitiba, tudo pago pela associação, e uma semana cheia de trabalho, me deram 3 dias de folga para eu ficar com a minha esposa passeando, com tudo pago em Curitiba. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Se não é Deus, é o quê, né, gente? Entendeu? Nenhum patrão faz isso. Nenhum patrão faz isso. Nenhum. Então, assim, e aí a gente teve esse desafio. Só quando bateu o desespero, eu falei, cara, eu vou trabalhar. E eu falava assim, mas eu não posso trabalhar em qualquer lugar, porque vai ter os exames, as idas e vindas no hospital. Aí a gente tem um carro, tem uma moto, eu falei, vou abaixar esses aplicativos. E abaixei todos os aplicativos. Todos. Ninguém me chamou. Falei, gente, tem gente trabalhando até com tornozeleira eletrônica. Eu sou tão ruim assim. Meu Deus. Eu sou tão ruim. Aí eu entendi. A Espírito Santo falou, você não falou que queria Você cuidar não pediu dela? para não trabalhar? Você vai cuidar dela full time. Eu falei, tá bom, entendi. Então foi o ano de 2024 todinho. Só eu e Daniela. E a provisão era o quê, pastor? Tenho que saber. Deus mandava. Não faltava nada para Nunca vocês. faltou. É. Caso assim, foram coisas assim absurdas. Teve um momento que tinha um exame que ela tinha que fazer e o dólar não cobria. Era R$2.500. Os 2 exames, que eram Dois exames de exames. genética, né? Porque se minha genética desse 2.500. positiva, ela tiraria as 2 mamas. E o plano não cobria. E eu parado em casa. Aí ela chegou na discipuladora dela, né? Pastora lá da igreja. Pastora Rafa, um beijo no seu coração. Foi usada por Deus, viu? Pastor Nando, nós chamamos. E aí ela foi a Rafa e jogou na rede. Olha só, a Dani está precisando fazer um exame. E o pastor Wagner está cuidando dela e o exame, o plano não cobre. O que a gente pode fazer? Aí botou o Pix da Daniele lá. Assim, de um dia para o outro, o negócio era 2.500, dobrou o valor. A gente ficava assim, gente, chega. Não precisa mais. Chega. Teve só um rapaz que ele botou quase o valor todo. Aí a Daniele falou, me dá teu Pix que eu vou devolver. Ele falou assim, não, você está maluco? Deus tocou no meu coração para te abençoar, porque ele vai me abençoar também. Eu não vou perder essa bênção por nada. Gente, coisa semeando. linda, né? Semeando, ele falou exatamente, eu estou semeando Tá numa chorando terra já. fértil. Ele E chora. assim, o interessante é que quando nós chegamos para fazer os exames, ainda ganhamos desconto lá na hora. Teve um que foi assim, algo muito surreal, que eu fui com uma cara até de espanto para o Wagner. O que aconteceu?
porque eu fui fazer a ultra, né? Tinha uma ultra também que ela queria com uma médica específica, que não era do plano. E aí a ultra, quando eu liguei, eles falaram que era 550, só essa ultra, né? E aí chegou na hora, a menina me cobrou 600 e alguma coisa. Aí eu falei assim para ela. Aí eu falei, tô com dinheiro, não tô no momento de ficar debatendo. Eu liguei. Na hora que eu peguei, eu falei para ela, é débito. Na hora que eu peguei o cartão para passar, o Espírito Santo falou comigo, fala. E aí eu falei para ela, então, eu liguei para cá, me passaram o valor de 500, tal, aquela coisa toda. Aí ela, só um minutinho, ela cochichou com uma pessoa ao lado, a pessoa cochichou com ela. Aí ela falou assim, esse aqui é meu supervisor, ele falou para mim te cobrar 250. Aí eu fiquei assim, tipo, como assim? Ela poderia falar, vou te cobrar o valor que te passaram. Não, me cobrou bem menos do que o que me passaram. Então, assim, foi milagres o tempo todo. Milagres assim, Érica, do Wagner ir para a igreja, né? Ele me deixava quarta-feira, que ele era responsável pelos cultos de quarta-feira. E teve um dia que eu estava assim deitada, eu falei, Senhor, que vontade de comer alguma coisa diferente. Eu queria pedir, mas a gente sem dinheiro para pedir. Aí, de repente, ele chega em casa, ganhamos um presente. Aí eu falei assim, um presente? Cadê o presente? Ele de mão vazia, né? Cadê o presente? E ele falou assim, não, está aqui no meu celular. Era um cartão do iFood. R$250. Com valor de R$250. Aí a pessoa mandou assim, leva, para você pedir um jantar para Dani. Então, tipo assim... Ela em casa, lamentando assim, um desejo. Fez igual aquela história de Davi, né? Quem me dera beber das fontes lá de Belém. As valentes dele desceram lá, foram lá, trouxeram água. Foi desse jeito. Então, foram muitos. Assim, eu fui muito abraçada pelas mulheres, que é muito importante nesse momento, né? Nós se sentirmos abraçadas por outras mulheres. As meninas da minha igreja, assim, sempre me ajudando. Tinha gente que ia lá em casa para varrer a casa, sabe? Para tirar um pó, para passar pano, para... Todo mundo fazendo assim o que podia, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho dinheiro, não tem como eu ajudar uma pessoa. Mas eu posso ir lá fazer isso, eu posso varrer a casa da pessoa, eu posso simplesmente visitar e passar a tarde com ela ali, batendo papo para distrair, né? Orando, lendo a Bíblia, enfim. Então, sempre há formas de abençoar o outro, né? De ser relevante na vida do outro, né? Ser uma resposta de oração na vida do outro. E foi momentos assim, teve um momento muito desafiador para o Wagner, porque eu sou a chata da limpeza. Eu era, né? Que deu uma melhoradazinha, né, amor? Deu uma melhorada. Sobrou para ele. Essa mulher usava até cotonete para limpar canto de casa. Então, assim, aí você imagina. Ele era meu faxineiro, meu cozinheiro, meu enfermeiro, tudo. Ele que aplicava as injeções em mim, ele que me acompanhava na quimioterapia, né? Ele raspou meu cabelo, foi um momento também muito importante, né? Foi a única vez que ele chorou. Não foi nem no momento de raspar a minha cabeça. Quando ele raspou, né, a minha cabeça, no dia era o culto da honra lá na Zona Sul. E aí, no momento do culto da honra, Ministério de Família, aí eu que fui chamada para ser a premiada, né? E aí apareceu no telão a minha foto com o cabelo vermelho, né? Que eu tinha um cabelo vermelho grande. E nesse momento as pessoas não viram eu chegando careca na igreja. E aí eu sentei lá atrás. E quando me chamaram, eu fui lá para frente. Aí foi uma coisa mais linda, a igreja toda levantou aplaudindo. Foi a primeira vez que eles viram. Eu tinha acabado de cortar o cabelo dela à tarde. Fiquei igual ele. Ela ficou assim, e ela foi para a igreja, então o pessoal não tinha visto ainda. E eu estava achando também que ela fosse botar um turbante. Ela foi sem nada. Ela foi sem nada, na cara e na coragem, mas foi bonita. Ela ficou uma careca linda, 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 linda. Aí maquiou, botou uns brincões assim. Quando chegou lá na frente, o povo ficou assim, meu Deus, aí ficaram de pé. Aí ali eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei em todo o processo, foi ver o amor daquela igreja pela minha esposa. Sabe? A atitude ali, ela falou assim, nossa, é a minha igreja mesmo, e não tem como. Um amor absurdo que derramou em cima da gente. Então, assim, algo que o Espírito Santo ministrou muito também nesse processo, essa questão da limpeza, nós mulheres entendermos que a gente costuma, às vezes, quando a gente vai falar para casais, falar sobre uma orquestra, né? Cada instrumento toca de um jeito e quando junta todos, né, fica aquilo lindo. Da harmonia. Cada um toca no seu tempo, cada um da sua forma. E aí eu costumo falar sobre isso na família, né? Porque, às vezes, nós mulheres queremos muito que façam como a gente. Principalmente... Eita, Deus. Fala, Jeová! Sabia que ele ia falar isso. Fala. Olha, deixa aí, Douglas. Quase falei mistério agora. Principalmente com os filhos, né? Também, às vezes, a gente lava a louça de um jeito, a gente quer que o filho lava daquele jeito. Eu falo, não, mãe, mas é desse jeito que você tem que fazer, né? E é no tempo, às vezes, quer descansar um pouco para depois fazer, e a gente quer que faça naquele momento, né? E aí eu lembro que o Wagner, ele levava o almoço, aí eu estava, às vezes, lá em casa são 2 andares, e às vezes eu me sentia fraca para descer a escada, para ir para a cozinha,
Então, eu almoçava lá na sala mesmo, e ele levava o prato de comida, almoçava ali no sofá, aí ele sentava ali também, né, para me fazer companhia, e almoçava. Aí eu deitada no sofá, ele lá, ele. Daqui a pouco eu dormia, cochilava eu, com meu pezinho, catucava ele. Amor, Vai lavar a louça, não? tem que lavar a louça, ó, roupa na máquina, ó, isso, ó, aquilo outro. Gente, mulher é algo sensacional. Mesmo ali acamada, ela tá ligada no que tem que fazer. Exatamente. né? E eu pensava assim, gente, mas eu não tiro o soninho da tarde depois. Não é? Não faço absurdo! isso. Não é demais. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou assim, ei, ele está cuidando de você. Esse homem está ao teu lado o tempo todo. Você ainda quer que faça no teu tempo, do teu jeito? Aí, tipo, foi aquilo assim, um tapa na cara mesmo. O Espírito Santo fala, minha filha, acorda. Né? Como você falou aqui no início, tem muitos maridos que abandonam, né? E são muitos, principalmente o câncer de mama, o índice é bem alto, né? De esposos que abandonam, porque realmente é um tratamento muito... Invasivo, isso. Invasivo, né? Então, nós não sabemos, a gente vai fazer a quimioterapia sem saber o que vai acontecer naquele dia, daquela químio, quais serão os sintomas, como vamos ficar, então, tudo isso. Então, e aí ele conta como é que foi o tratar disso, né, amor? Foi buscar ajuda. Porque assim, nessa dela ficar toda hora em cima de mim, e o homem tem o tempo dele de verdade. E na minha cabeça já começou a bater essa coisa, cara, eu tô fazendo, e essa abençoada ainda tem que ser no tempo dela, do jeito dela. Aí aquilo vai dando uma gastura. Teve um dia que eu falei assim, não vai dar certo isso não, gente. Vai ter uma tragédia aqui em casa. Aí eu fui, aí eu liguei pro meu pastor, né, pastor Nando, ó, meu amigo. Aí falou, preciso de um gabinete urgente. Aí ele, vou estar de tarde aqui na igreja, aparece aqui. Eu fui lá na igreja. E foi muito engraçado, né? Aí ele, fala, pastorzão, tá aí? Aí ele, eu tô aqui, entra aqui. Eu entrei, já entrei e falei assim, pastor, eu quero matar a Daniele. Não dei nem boa tarde, falei, vou matar a Daniele, eu não tô aguentando mais aquela mulher, eu tô doido para pegar ela pelo pescoço, se o câncer não levar, eu vou levar ela, mas vou matar. Aí ele ficou rindo pra minha cara assim, rindo, aí eu fiz assim, ó. Eu precisava falar isso. Bebe um chazinho aí, meu. Eu falei assim, eu precisava falar isso, mas eu não posso ter esse sentimento. Porque eu amo essa mulher, ela é a mulher da minha vida, e ela é que tem um problema, não sou eu. Eu preciso ter equilíbrio emocional para lidar com isso. Aí ele... Eu só precisava falar. Ele nem falou nada, ele só me abraçou, a gente orou. E, quer dizer, nessa hora, o homem tem uma dificuldade. O homem é muito orgulhoso. O homem acha que ele vai bancar tudo aquilo que ele está sentindo dentro dele. Não vai. Um dia essa caldeira vai explodir. E se tiver oportunidade de buscar ajuda e abrir o coração, faça. Porque senão você joga em quem não tem nada a ver com o seu problema de não saber controlar suas emoções. Nós precisamos buscar ajuda. Isso pode salvar um casamento. Pode salvar uma relação. E um outro conselho muito importante nesse processo da doença é o casal viver, né? Não deixar, as pessoas falam assim para mim, Dani, mas como viver sabendo que eu estou com diagnóstico de câncer? Às vezes a pessoa está saudável e ela está vivendo e ela sai ali na rua atropelada, morre, né? Saudável. Então eu falo assim, gente, o câncer ele não pode mandar em mim, né? Não pode ser aquilo. Eu sou o câncer, não. Eu sou uma pessoa que estou com uma doença, mas eu posso viver. Então, assim, nós procurávamos, né, amor? Assim, mesmo em casa, a gente assistia filmes juntos, a gente cuidou de casais mesmo por telefone, né? A gente fazia nosso momento de pipoca. E então, assim, nós procuramos... Era um sofrimento para mim. Oi? Que ela gosta de ver aqueles doramas. Sangue de Jesus tem poder, cara. Cara, todo mundo tem a mesma cara, é todo mundo igual. Eu acho que eles só usam meia dúzia de atores. Cara, eu fico andando nele, quem é aquele ali? Mas não é do filme passando, mas esse aqui é outro. Não é a mesma pessoa. Mesmo. Aí eu te, nossa. Desse jeito. Ou então filme de Natal. Meu Deus. Eu amo filme de Eu Natal. amo também. Eu também assisto. Ele também assiste, mas eu também assisto os filmes de guerra, né, amor? Faroeste, tudo isso eu assisto também, entendeu? Então, assim, é viver, sabe? É se curtir. A gente, mesmo com algumas dificuldades, né, aquela coisa, a gente manteve a nossa vida sexual também, porque é algo que a gente sempre teve muito bem resolvido. Então, né, amor, a gente procurava momentos onde eu estava menos cansada. Então, assim, foi uma adaptação. Por isso, falo, o casamento é uma construção diária. A gente, com 23 anos de casado, nós precisamos se readaptar, entender um outro. Agora, assim, claro que a gente sabe que
ter uma vida em Deus é essa vida, né, de milagre, de deserto, é uma vida realmente em movimento. Mas, assim, o que fez vocês dois estarem tão conectados, estarem tão fiéis e leais um ao outro, em que nenhum momento vocês ali pensaram em desistir ou, sabe? Porque, assim, as pessoas estão ouvindo esse testemunho, elas estão se identificando, elas estão sentindo assim, meu Deus, eu não sei se eu passaria por isso da forma que eles passaram. O que fez a diferença para vocês estarem, assim, tão firmes em Deus e um com o outro? Passa por uma decisão, Érica. A vida é feita de decisões. Não tem como a gente não decidir. A falta de decisão já é uma decisão. Lembra quando a Dani falou no início do nosso relacionamento, que quando eu fui falar com os pais dela, que eu falo assim, eu não amava a Daniele, mas eu banquei a decisão. Por quê? 11 anos de diferença. Eu já estava com meus 25, Daniela era uma adolescente. Só você fazer a conta. Quando a gente casou, eu estava com 33, ela com 22. Né? Nova, menina ainda. Então, quando a gente começou nessa coisa de namoro, beijinho, ela devia estar com seus 21, né? Que foi 1 ano e 3 meses, desde o dia que a gente assumiu o compromisso de namoro até o casamento. Foi interessante que era assim, eu ia cantar com esse pessoal da banda, né? Aí, encurtando a história, aí começou a dar uns beijinhos nela e tal, não sei o quê, que ela me cantou. Fique claro, ela que me cantou, entendeu? E ele nem queria. Não, eu estava resistindo sim, eu estava resistindo até por causa da diferença de idade. Ela, na adolescência, tinha sido namorada de um primo meu adolescente. Então, não fazia sentido na minha cabeça qualquer tipo de relacionamento com essa menina, nenhum. Mas aí, o que aconteceu? Esse grupo era um grupo interdenominacional. E tinha uma turma lá que era aquele pessoal da oração, da reteté. Uhum. Aí teve uma irmã, Célia, tá lá no Espírito Santo, mulher de Deus, uma bênção na nossa vida, foi nossa madrinha de casamento. Um dia ela chegou para mim e falou assim, porque o pessoal me chama de Fio, que é um apelido de infância. Ela, ô Fio, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Quem você pensa que é? Eu falei, por que, Célia? Deus está te dando uma mulher linda dessa e você está recusando. Quando ela falou, Deus está te dando, eu falei, pô, sou maluco de dispensar um presente de Deus? De jeito nenhum. E aí, a partir dessa palavra, começou tudo. Quando a gente começou com essa questão do beijinho, ela foi e me enquadrou. Olha só, para ficar dando beijo na boca, eu dava no baile, na rua. Ou namoro, não tem acordo. Eu falei, então faz o seguinte, não é namoro, não é casamento. Levei lá em cima o sarrafo. Quis me impressionar, eu dobrei a aposta. Aí ela foi e bancou, então vamos casar. Aí eu falei, então vamos embora. Parecia pirraça de adolescente. Gente. Aí, 1 ano e 3 meses depois, nós estávamos casando, dia 8 de março de 2002. Mas 1 ano e 3 meses depois, 1 ano e teve o 3 tempo meses, do preparo, Não, né? Do conhecimento, isso, né? exatamente. Senão a galera se empolga, conheci hoje, casa Não, amanhã. e outra coisa, e o Vou pegar nosso só esse namoro... corte. É namoro, não tem casamento, então vambora. A gente Fechou. deixa muito claro isso para as pessoas. E foram 1 ano e 3 meses a gente preparando para casar e conversando. Porque tem gente que passa 1 ano e 3 meses dando beijo na boca, indo pro shopping, indo viajar e não vê as mazelas. Não tem tempo nem de entender se o cara gosta ou não de comer feijão. Se a menina quer ou não ir toda semana pro salão. Aí depois que casa... Ah, mas não sabia que você gostava de feijão. Ah, não sabia que você ia pro salão toda semana. Dá ruim. Tá ruim. Porque não conversa. Entendeu? Então é a hora de conversar. E aí... E aí, estão conversando até hoje? Tô conversando até Estão hoje. namorando até hoje. Adorando. Agora a gente vai levar isso pra casa, tá? Amor, vamos adorar? Adorar. Vamos adorar? Sacrificar o cordeirinho. Não é? Verdade. Você trouxe bem uma fala que a gente usa muito, né, pastor? O amor, ele é uma escolha diária. Pergunta assim, você amava o Douglas? Eu confesso que eu amava as pernas do Douglas. Foi uma atração física. Imagina, uma menina de 15 anos, rapaz de 16, por isso que namorando na adolescência não é adequado, né, amor? Mas a gente começou bem cedo, bem precoce, mas foi o primeiro namorado. Enfim, mas a gente escolheu se amar. Até naqueles dias que a gente quer matar, Sim. né, Dani? A gente olha e fala, tá bom, vou escolher te amar. Então, essas decisões fazem parte da vida a dois e vão fazer pro resto da vida, né? Enquanto houver ali a construção do casamento, a gente tá aí escolhendo amar para não matar. Isso. Aquele momento.
Aquele momento. É o momento mais esperado, entendeu? Porque você não sabe o que tem ali dentro. Não sabe. Não sabe. Mas é uma pergunta bomba. É mesmo, hein? Ou surpresa. Ou surpresa. Oh, Vem, Vamos ver se o povo Trazida foi... pela nossa equipe. Não, ó, a gente nem sabe, tá? A gente fica sabendo junto com vocês. Obrigada. Enquanto a Erika abre aqui, ó, vamos fazer aqui apertar a tecla SAB. EBD, para você que não sabe, é a Escola Bíblica Dominical, tá? Porque o povo gospel ainda não pegou essa fase de EBD. Esse povo do worship, né? A gente é da Batista tradicional, entendeu? A gente é dessa E, época. pastor, olha só, o que o senhor quis dizer quando falou erguer o altar? Para com isso. Entendeu isso? Não é essa a pergunta. Ó, o sacrifício tinha uma preparação, tá? Não é só tacar fogo, não, hein? Boa, pastor. Boa. Não é só tacar fogo, não. Tinha toda uma preparação. A cara da equipe aí tá vermelha. Gente, essa equipe é a melhor, viu? Eu tenho que mostrar pra vocês que é o podcast que eles mais amam, na verdade, que eles mais se divertem nessa gravação aqui, porque é muito bom. Olha lá, ele fica, depois ele fica assim. Eu sou o colorido do Douglas, não. Eu sou vermelho mesmo, é real aquilo ali, ó. Foco, por favor. Foco. Vamos lá, então. Pergunta para a Dani e para o pastor. Qual conselho vocês dariam para pessoas que estão passando pela mesma situação como casal e enquanto pastores? Como eles poderiam auxiliar casais nessa situação? O pessoal quer um gabinete, é isso, né? Nessa situação Eu que está falando da doença... Isso, da doença. Então, eu vejo que foi basicamente o que a gente falou, né? A escolha, né? É você entender o processo, é aquilo que o Wagner falou. Tinha momentos que realmente, assim... foi pesado para ele, né, por minha conta, né, mas é aquilo que ele falava. Eu estava passando um processo, porque assim, o processo de quimioterapia, nem todas as mulheres que teve câncer passar por quimioterapia é um outro processo, é diferente. Você ter um câncer só operado, que você passar a quimioterapia é pior do que uma cirurgia, né, porque a quimioterapia é uma medicação, né? Uma droga que é injetada no seu corpo, que ela vem destruindo tudo. Ela não diferencia células cancerígenas e células saudáveis. Ela vem destruindo tudo. E você precisa cuidar desse corpo para ele combater, né? Porque o nosso corpo é a máquina perfeita que Deus fez. Então, precisa combater essa droga. Então, a mulher em si é tudo. Ela fica com a autoestima, até ela se acostumar que ela está sem cabelo. Eu confesso que depois eu gostei até de ficar assim, até brinco às vezes na correria e falo assim, gente, era tão bom que não tinha cabelo para arrumar. Precisa pentear o cabelo. Eu curti tanto que eu assumi o que eu falo assim para as mulheres, assumam, se você quer usar peruca, usa peruca, faça o que você se sente bem. Se você quer usar um turbante, você usa um turbante, um lenço, enfim. E, então, eu acho que a pessoa, primeiro, é conversar muito e identificar o que ela quer. E aquele homem ser muito sensível, sabe? Pedir muito ao Espírito Santo sensibilidade para entender o momento daquela mulher. Porque aquela mulher, ela está passando... Se for uma mulher que tira o seio todo, imagine, ela se vê no espelho e faltando, é um pedaço dela que foi tirado, né? E a gente costuma brincar, o que diferencia realmente homem e mulheres é o seio, se a gente for parar, né? É o seio que diferencia o corpo de um homem e de uma mulher. Então, eu acho que é buscar mesmo em Deus, né? Em primeiro lugar, é se derramar no Senhor. Cercar de pessoas que amam, pessoas que querem apoiar, pessoas que vão entender a sua caminhada, pessoas que realmente, sabe, estão dispostas a caminhar junto com esse casal, porque isso é muito importante, foi o que o Wagner falou. Se ele não vai ao pastor, se ele vai uma outra pessoa... achei interessante. Pedir ajuda, né? Reconhecer e pedir ajuda. Isso. Entender que precisamos de ajuda, que ninguém caminha sozinha. Por mais que somos nós dois, né? Um apoiando o outro, mas nós precisamos se cercar de pessoas que estivessem ali nos ajudando, enfim, em tudo, tanto no processo da casa, quanto na nossa vida espiritual, né? E no decorrer do dia a dia. Então, eu acho que o principal é isso, é se cercar de pessoas, é viver realmente, por mais que você... Porque as pessoas falam assim, a quimioterapia me deixa assim, assado. Sim, ela deixa, mas quem manda no meu corpo é minha cabeça. Se eu trabalhar no meu corpo, eu costumo muito dizer isso para as mulheres, assim, na relação sobre sexo. Se eu pensar que o sexo só é para satisfazer o meu marido, eu sempre vou estar desanimada para o sexo. Mas se eu entendo que o sexo é para o meu prazer, que eu tive um dia estressante, um dia super agitado, e ele está chegando para me dar esse prazer, esse relax, eu mudo, né? Usa-me a mim. Usa-me. A gente vira a chave e aí
tudo muda, né? Então, assim, entender que quem manda no meu corpo é minha cabeça. Então, a minha cabeça, ela precisa estar muito... Inteligência emocional em dia, hein? É, Dela, isso aí. hein? Muito bom, ligada em gente. Deus, sabe? Muito assim, eu querendo realmente viver, porque cada dia eu não sei o dia de amanhã. Eu posso estar aqui ou não e não ser pelo Verdade, câncer, verdade. né? Então, assim, é entender que eu tenho dias para viver e eu posso escolher viver. Eu ia para quimioterapia com medo, mas eu ia maquiada, né, amor? Eu botava brinco, eu ia toda arrumada. Eu não ia com cara de doente. Você elevava a sua autoestima, né? As pessoas falavam assim, você nem parece que está doente, mas eu falava, mas se eu quiser, eu fico com cara de doente. Quando eu chegava lá, às vezes tinha umas senhoras lá meia batida, falando, não fica assim não, vai passar. E ela saindo de casa com medo e incentivando uma pessoa a levantar. Usando ela para levar Eu ali, lembro que realmente. as minhas irmãs, a minha cunhada, falava assim, Daniele, não é possível que você sabe o que você tenha. Porque o estilo de vida que você está vivendo, parece que você não sabe o que você está passando. Aí ela falava assim, eu escolhi. Ou eu vivo, ou eu me entrego. Então, isso é muito importante nesse processo, né? Ainda respondendo essa pergunta, é de entender o seguinte, o que eu escolhi para a minha vida. Eu tenho um versículo, que eu amo esse versículo, e ele, para mim, ele define tudo na vida, que é Romanos 14:8. O apóstolo Paulo diz o seguinte, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esse final, somos do Senhor, é o segredo da vida toda. Amém. Então não existe enfermidade, não existe falta de grana, não existe, somos do Senhor, venha o que vier. E isso define a nossa essência. Não é fácil, né? Porque a gente também não vai romantizar, né? Não, o a gente não câncer. romantiza. Não é fácil, mas é Claro. aquilo. Eu costumava dizer assim muito para as meninas: é a mente. Sabe, tem dia que você está com vontade de chorar, chora. Eu chorava porque era dia de batismo, eu não podia estar lá no batismo. Eu lembro que no último batismo dos 1000, eu fui, botei um boné, por causa do sol, não podia pegar sol, fui para a praia. Mas assim, chorei por várias outras coisas que eu gostaria de estar presente, não estive. Teve festa de 15 anos, enfim, eventos de família que eu não pude ir, Wagner foi. Eu aconselhava ele ir também, porque ele não poderia também deixar de estar nas coisas porque eu não poderia estar. Mas, assim, é você ocupar sua mente o tempo todo. É com a palavra, é com louvor. Ah, hoje eu estou fraca, eu não consigo nem falar com Deus, nem orar. Coloca um louvor. É renovação sabe? da mente, né? Isso. Como a gente já vê lá em Romanos. Isso. Que lindo! Tá sem palavras. Já chorou, já riu, já se cantar agora. emocionou. Eu acho que ele está pensando no holocausto. Ô, gente. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu já amava porque era pai da Clarissa, agora mais ainda, entendeu? A sua vida, pelo testemunho. Obrigado. Realmente, muito obrigada, Dani, por compartilhar a sua história. Que Deus continue usando poderosamente a vida de vocês lá em Itacoroçá, que aquilo cresça, amplie, Amém. que mais Amém. vidas sejam alcançadas para Jesus. Que o povo possa entender que é uma escolha. Tudo começa dentro de você e na sua conexão com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Você também que está aí em casa assistindo a gente, foi abençoado, já pode compartilhar esse podcast, pode assistir na Bem Mais TV, Atitude TV, dá o play, encaminha para o maior número de pessoas possíveis e a gente te encontra no próximo sábado. Meu beijo, tchau! Fala, galera! UA Cast, podcast UA.